Se o senhor falar com a gente vai ter que ir na polícia, a gente vai ter que chamar o jornal, então assim, eu preciso dormir. Eu prefiro, se Deus quiser falar na sexta-feira, eu tô aqui. É, Seguindo o que eu falei sobre o Evangelho de domingo, de que Deus amou tanto o mundo que me mandou ao mundo para salvá-lo. Eu acho que essa ideia é um pouco agressiva às vezes, diante do contexto que significa Jesus no ambiente contemporâneo, que não difere muito do medieval, exceto com a Reforma Protestante. Veja lá o que já não ajudava muita coisa. Então, mas eu insisto nela. Por quê? Porque continuando o Evangelho, a gente está Jesus vai aí num discurso joanino, é, quer dizer, um discurso longo, falar sobre uma relação interna. É como se o ramo de domingo, onde se falava do ramo, e aí ele materializa uma imagem, que é uma imagem arquetípica, mas ele materializa no ramo e agora ele expande. É como se a gente estivesse já falando do pensamento do ramo que teve aquela atitude de cortes, aquela atitude de pensar em um fim além de si. Então agora ele tá mais ou menos dizendo como isso é possível, esse nível de estar vivendo para além de si. Pois é, aí ele faz uma divisão entre mundo e a coisa em si. A coisa que ele está falando, que é essa possibilidade, é diferente do mundo. Fica matematicamente claro aqui que é diferente do mundo. Porque ele vai dizer que o mundo o mundo não compreende. Aí Judas, não, o Iscariotes, pergunta assim, mas por que te manifestarás a nós e não ao mundo? Aí Jesus diz que tem a ver com a palavra, de que o Pai e ele fariam morada. Então ele coloca, espero que não seja muito místico, mas ele faz uma triangulação daquela relação cortada, porque ele diz que se não é manifesto no mundo, está ausente o tempo todo, poderia dizer assim. Porque eu estou no mundo, então aqui no mundo me é ausente, já porque ele disse que não era aqui no mundo que ele se manifestaria. Ele se manifestaria de forma íntima e com uma triangulação, formando uma morada, naturalmente uma pirâmide já no caso, como uma morada. E ele ressalta essa ausência ou essa necessidade desse tipo de contato piramidal com o voo e retorno. Em determinado momento, quando ele diz isso lá, que Judas pergunta aquilo, ele fala, mas fica tranquilo que eu vou dar o Paráclito, que já é um meio em si, um médium dessa ausência de comunicação mundo-Cristo. E no 28 ele diz, vou e retorno a vós. Ele faz uma lemiasca, mas a lemiasca é estar o tempo todo presente, mas estar o tempo todo ausente, que é o tempo infinito, sendo infinito nas duas pontas, existe e não existe, se for igual nas duas pontas, né? Então, diante disso que ele está falando, basicamente isso que ele está falando, é o ser aí de Heidegger. O ser aí de Heidegger é pensar-se através da existência, como se a existência estivesse acontecendo e você está no meio acontecendo também, junto. Esse é o ser aí de Heidegger. Então é exatamente isso que ele está falando. Existe um mundo e ele está propondo uma comunicação mística para enfrentar ou para ser no mundo, uma visão religiosa. Agora, o fato dele colocar íntima me faz uma provocação de que
é também um movimento muito interno. Porque se começar a sair para o mundo, já você talvez já não está mais lá. Porque Jesus, se Jesus não foi para o mundo, para a festa do peão e tal, você também não vai. O casamento na Igreja Católica, Jesus não foi, você não vai. Então, é sempre o que eu acho que daria para fazer uma síntese. E engraçado eu dizer síntese depois de falar pirâmide, porque é justamente o esquema de tese, antítese, síntese, porque ele está propondo uma síntese ao fato de existir o mundo, tese, e você no meio dele, antítese. A síntese dele é duvidar-se. Porque se você está no mundo e o mundo não está em Jesus, mas você está, portanto, a atitude possível seria somente uma autoprovocação, uma autorrebeldia, um autoquestionamento, uma autoatenção do tempo todo, para que pudesse gerar um sentido. Ou seja, é uma saída, uma aranha, uma saída, uma saída. Ó, manifestou uma aranha aqui. Tá forte. Uau, tá correndo pra você. Morto est. Oh, vivissima est. Sim, mas olha só. Veja bem a aranha aí no mundo, entendeu? O problema de estar aí no mundo, porque o mundo pode fazer isso com você. É. Então eu acho que isso, essa atitude de autoquestionamento, de autorreflexão, é aquela atitude do que foi ao templo e dizia: Pai, perdoe, eu sou pecador. Ele não tinha nada de bom para dizer de si. Ele não tinha autopiedade, ele não tinha uma autorreflexão generosa. Então, talvez ele dizia perdão, sou pecador, porque ele sabia que ele estava totalmente no mundo. Portanto, ausente de Deus, entendeu? E ainda que ele construísse 1000 igrejas e centenas e doasse tudo aos pobres, ele continuaria fazendo isso no mundo. Portanto, a ausência de Deus, o Pai sou pecador, é a provocação do ateísmo, do tipo, Deus não está aí, né? Existindo material. Não está, não se fala com ele, por mais que se diga que fala, mas ele não está. Então, eu acho que ele coloca... Jesus parece que ele tira um pouco de Deus a responsabilidade que estavam todo mundo colocando até Jesus vir. Porque você imagina se você tivesse um templo a seu nome. Você estava lascado. Você estava lascado. Entendeu? Então imagine Deus com templos, aquele sistema todo em volta dele. A menos que ele seja muito narcisista, ele estaria se sentindo lascado. E Jesus vem colocar um menos naquela histeria. Porque se Deus não está no mundo, ele não está no mundo. Se a comunicação é sempre oculta, portanto precisa ser buscada, precisa ser afinada. Pai, sou pecador mesmo. O dia inteiro, todos os dias. No meu melhor dia eu fui pecador, né? Porque como se não tivesse um caixa onde eu fosse lá e trocasse com Deus. É sempre uma aposta, nesse sentido que eu estou falando, entendeu? Então, eu acho que ele coloca uma introversão da experiência religiosa, e aí essa introversão é mística. Existe um debate se Jesus é místico ou não. Um debate entre crente, porque na filosofia não tem debate nenhum. Jesus é místico. Porque ele propõe quando ele diz Paráclito, ele está sendo místico. Porque se ele falasse assim, olha, eu volto depois. E se vocês precisarem de alguma coisa, fala comigo que quando eu falar, tem o Pai também. É assim, tá, então ele foi, cada um por si, o diabo contra todos. Se fosse uma vida assim, sabe assim, mecânica, materialista,
Seria, então, é o que a gente está vendo hoje. Vamos lá, todo mundo contra todo mundo. Porque ele coloca Paráclito porque ele diz que existe um misticismo nessa visão do Pai sou pecador, do a paz que eu tenho não pode ser uma mesma paz que o mundo, essa inquietação que eu acho que gera a comunicação, porque vou insistir, arrematando, insistindo na ideia inicial de que Jesus propõe uma divindade do ser, como a filosofia oriental ou como a religião oriental, ele propõe sim. O que acontece quando você não tem no mundo e só tem em você? Portanto, se Jesus não está no mundo, é a minha responsabilidade ser como Jesus no mundo. E se Jesus é Deus, é a minha responsabilidade ser como Deus fosse. Claro que eu posso criar o meu Deus, né? Ainda tem essa. Mas, existindo um Paráclito, ele quer dizer que existe um mundo das ideias, para dar uma baixada no misticismo, assim, para ser mais academicista, falar do mundo das ideias de Platão. O que não é mundo das ideias, é Maia, todas as ideias que se tem da existência é sempre mística. É engraçado que a gente deixou de ser místico ao mesmo tempo que se tornou capitalista, né? Interessa a quem não ser místico. Então, falando dessa ligação entre, entre vida pulsional, ou seja, é no voo e retorno, bate e não bate, respiro, inspiro, expiro. É nesse não existir que é o existir, que forma o existir, no sentido de que existe fora de mim, é aí que está o Paráclito. E o que é um Paráclito? Eu acho que a melhor definição é do tal, quando vai falar sobre isso, que é o que é o tal, ou o caminho, não pode ser definido. Ou seja, o que pode ser definido como caminho não é o caminho. O que pode ser definido como casa não é a casa. É a mesma pulsão ausente de sentido que gera nela mesmo um sentido. Então, aquilo que não pode ser nomeado seria coisa. Ou seja, é na ausência no Jesus que foi e que vai retornar, ou seja, se batesse palma a gente diria não está em casa. É, é essa ausência que torna a minha responsabilidade finalmente necessária. Porque se Jesus fosse uma coisa assim, que fosse lá na banca e trocasse, é só ir lá na banca e trocar, não tem nenhuma implicação direta, não tem nenhuma implicação íntima, assim, entendeu? E só para mencionar a primeira leitura, Atos, gente que vive no Paráclito. Você vê que parece um circo de gente que chuta uma bunda, cai o balde. É uma vida louca, caótica. Paulo lá, que ainda era gente levando ele, imagina, ele era chefe dos perseguidores. Agora ele, no primeirinho, você vê como a ausência se repete? Naquele comecinho ele é arrastado por Paulo e Barnabé, ainda joga pedra, ainda foge e entra no navio dos outros. Ou seja, é natural que exista uma dúvida no caminho. Por isso que é essa ausência que estimula, porque ela intui-se haver um jeito certo ou intui-se simplesmente a necessidade de estar de alguma forma, internamente pelo menos. Se posicionar dentro de si de uma forma específica. E aí eu acho que cada um vai fazer, se quiser saber, a sua.
Mas é que esse caminho é sinuoso, é espinhoso, porque vai se manifestando os seus equívocos, vai se manifestando as coisas que você vai precisar cortar, como o Ramo no domingo falava, entendeu? É como se o próprio ramo, e como de fato é assim na natureza, gerasse a sua própria limpeza. Engraçado como a planta reage ao corte, né? A videira. Então, como que ela também se comunica com aquele terceiro, que é o agricultor, Agrícola. agrícola. É isso, eu acho, que eu digo, que estamos falando de uma visão hermenêutica da realidade, uma visão hermenêutica do ser. Eu acho que o que Jesus diz é isso. Bem, eu acredito que seja importante situar quem tá nos ouvindo em relação ao que a gente está fazendo, para que eles acompanhem também o propósito da leitura. Eu sempre vou pelo viés da linguagem, de novo, então eu acho que é interessante que se proponha a leitura. A gente está falando sobre Atos, na verdade, é um capítulo 14, a liturgia da segunda-feira e a da terça-feira, que nós estamos resumindo. A primeira leitura é em Atos, e a segunda leitura é em João. Então, primeira leitura Atos 14, leiam o capítulo inteiro, e leiam também João 14. Não é misticismo nenhum a questão do 14. É porque o Papa decidiu. Eu gosto muito do começo, né, da literatura, a liturgia de segunda-feira propõe a passagem que está entre 5 e 18. Atos 14, entre os 5 e o 18. E a cena começa com, de novo, Barnabé arrastando Paulo, como você disse, porque buscavam, de novo, apedrejá-los. E aí eles fugiram para onde eles pudessem pregar. Eu acho que aqui já tem uma lição interessante de que você precisa estar atento e forte no sentido de reconhecer se o local onde você está está no momento propício, está no momento certo para que você diga ou converse com ele sobre a sua verdade. Então, acho que tendo isso em mente, isso nos assegura um entendimento melhor de que não tenho como eu chegar esbarrando em você com a minha ideologia ou com a minha religião ou com a minha fé e tolhendo a sua existência de maneira qualquer sem sofrer danos, principalmente esperando que o Senhor vá fazer vencer o gigante como Davi com a pedrinha, né? E é interessante que, eu não sei se é Barnabé, mas eu acho que um outro discípulo que vai tentar uma vez expulsar um demônio e acaba apanhando, né? Eu acho isso bastante interessante de estar num relato de um texto religioso, porque mostra, de novo, as contingências, até onde você pode chegar sem sofrer consequências, né? Depois disso, eles vão para uma cidade lá, Listra, e ele enxerga um coxo de nascença. E o texto fala que Paulo fixou os olhos aos olhos do coxo. E ele viu que havia fé. E ele disse: levanta-te direito sobre os teus pés. E o coxo andou. Isso para mim foi surreal e eu fiquei pensando bastante nisso, na questão do olhar. Do olhar. E do milagre também. Da questão do acontecer de um coxo andar. De modo que eu acredito que um coxo só vai conseguir ser liberado ou curado, ainda que consciente ou inconscientemente, de uma culpa, de uma neurose, através dos olhos. Então, o coxo precisa dos olhos. E aí, Mateus 6:22 vai dizer o porquê que se precisa dos olhos. Jesus vai lá e fala: se o teu olho for luz, o seu corpo será iluminado. Eu também gosto da questão neurológica, de o nervo óptico ser um dos nervos mais
sensíveis e visíveis. Então, você consegue enxergar uma parte do cérebro, que é um nervo do sistema nervoso central, através dos seus olhos. Então, eu não sei o que mais a gente precisaria para entender que realmente, através do olhar, existem verdades, existem necessidades, existem clamores internos. Através de um olhar a gente consegue descobrir isso e não precisa necessariamente você ser um pai de santo, um missionário, um religioso, um budista. É uma questão de se conectar mesmo, tendo passado por aquele encontro, né, da visão com Jesus, que a gente discutiu no último podcast. Isso ficou, para mim, interessantíssimo. Levanta. Olhei através do seu olhar e eu enxerguei em você um potencial de fé. E aí eu tenho ousadia de te dizer, levanta. Eu acho que sem isso, sem essa conexão, é realmente patético, teatral. E a gente sabe, né, quanto que custa o papel de demônio na Universal, quando a gente estava precisando, você lembra? De repente, então, ali, ó, o povo se maravilhou, viu aquela cena acontecendo, e eles começaram a tê-los por deuses. Eles começam a chamar Barnabé de Júpiter e começam a chamar Paulo de Mercúrio. Uau. Eles começam nessa viagem, né? Aquele povo da cidade de Listra. Vai estar lá em Atos 14, me corrijam. E aí eles começam a oferecer coisas, querem sacrificar animais, trazer honrarias. E eu acho que aqui a gente precisa pausar, que é um ponto crucial, de que através das múltiplas facetas de comunicação entre Deus e a humanidade, e entre os diversos milagres que a gente já viu acontecer, vê acontecer esporadicamente, relatos e mais relatos de curas milagrosas, isso faz com que a pessoa, se um dia ela for beneficiária, e ela não ter passado por aquele encontro, por aquela visão que nós conversamos, com a própria verdade, no final das contas, né? Ela se sente Deus, ela realmente se sente Deus. Ela se sente Júpiter como o Deus maior do universo. Exatamente, aquele que governa o mundo. Né? E a atitude de Paulo e Barnabé é para mim também muito fascinante. Você sabe o que ele fez? O que eles fizeram depois disso? Ficaram pelados. Rasgaram as roupas, rasgaram suas túnicas e correram em meio à multidão dizendo: o que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Vocês estão tomando o feito pelo Deus? Vocês estão medindo Deus através do milagre, de uma intercessão, de um ponto de necessidade que foi destacado, que foi olhado pelo texto, e dentro do fundo do olho de cada um há essa âncora, esse ponto de verdade, onde pode ser conectado com qualquer outra coisa. As pessoas mais sensatas tendem a dizer isso mesmo. O que é que vocês estão fazendo? Medindo Deus pelo o tamanhozinho daquele minuto, daquele instante, em que aconteceu a cura do câncer, por exemplo. Aconteceu uma cura milagrosa do câncer. Vamos pensar como é que Deus cresce ou diminui com a cura do câncer, se a gente comparar, por exemplo, com a cura do HIV, se a gente, por exemplo, comparar com a cura da esquizofrenia. Qual o tamanho do Deus? O Deus maior de todos os deuses, ele tende a curar quais mais doenças, né? A gente pode pensar nisso. O câncer. O câncer a gente tem vários relatos de pessoas que realmente tiveram exames de imagem para comprovar que aconteceu uma intercessão ali, né? Deus interveio de alguma maneira, pensando Deus como existência. E o tamanho de Deus é o tamanho do câncer? Essa é a grande pergunta, né?
De todos os cânceres na aula inteira, né, meu amor? Porque o que é realmente um câncer para Deus, no sentido de ter sido curado de um câncer, e a partir de agora ser e ter como guia o único Deus que cura câncer. Sim. Limito a minha visão de Deus extremamente. Então, Deus é o Deus que me ajuda financeiramente. Deus é o Deus que cura o meu câncer. Sim. Deus é o Deus... E os crentes começam a chamar de uns nomes aí, você sabe, né? Deus me cura um nome, Deus me... Eu não entendo muito mais. Mas é difícil, eu acho, que você tenha aquele encontro que Paulo teve. Se você tomar essa perspectiva como vida. E ele segue prosseguindo. Ele segue dizendo: deixai os ídolos inúteis e convertei-vos ao Deus vivo. Aí é legal a gente pensar em ídolo, né? Porque a palavra ídolo vem do grego, e eu anotei aqui, ó, eidos, que significa forma ou aspecto dado, que representa materialmente uma entidade. Isso é um ídolo, abandonai os seus ídolos. Se a gente entender que ídolo tem forma e tem aspecto, de que ele foi formado, de que tem uma fundação, né? Quando a gente pensa no mundo antigo, no mundo ocidental, mito grego-romano, mitológico, a gente começa a entender que isso não é uma questão de uma decisão de um povo, de uma pessoa, de ter como ídolo o seu ídolo. Seu ídolo foi feito por ele mesmo. Eu fabrico uma peça de gesso, estou fabricando a peça de gesso da minha forma. Então os ídolos são, na verdade, a minha figura fora de mim, que eu uso para evocar e chamar Deus. Ele também fala sobre pagãos. E pagãos vem do latim, que é mais familiar para mim, que significa paganos, pagana, paganum. Isso significa alguém que vive rusticamente, numa aldeia longínqua, longe. Então eu começo a interpretar a questão mitológica greco-romana. Quando a gente fala que ela é pagã, a gente precisa entender que ela, na verdade, é uma forma de identificação dessa coisa chamada vida, de uma maneira muito rústica, se a gente pensar no tempo. Muito menos elaborada do que o que a gente consegue falar agora, ou fazer agora. E Paulo ele continua dizendo: o que é que vocês estão fazendo? Antes disso aqui que a gente fez, antes desse milagre, não deixou Deus, mesmo antes, quando vocês chamavam tudo de Júpiter, tudo de Juno, de Mercúrio, Apolo, nesse mesmo tempo rústico, não deixou de dar testemunho de si, esse Deus. Esse Deus que Paulo prega, esse Deus que é o Deus da videira verdadeira. De modo que não tiveram chuvas, não tiveram colheitas, não tiveram alimentos, não alegraram os vossos corações antes desse fato, antes de ser curado por esse câncer, não tinha também alguma outra coisa basicamente rústica, que talvez definiriam mais a sua consciência e a comunicação com Deus do que uma pequena limitação. E foi com bastante custo que eles conseguiram então acalmar e converter os povos. Eu acho que a nossa principal função aqui, enquanto seres, é realmente sair pelado, gritando às pessoas o que elas estão fazendo. Porque, de fato, todas elas estão tomando um produto por Deus. Um produto do capital, um produto idealista, um produto político. Por Deus, estão medindo essas contingências pequenas da existência com o que é o câncer para um girassol. Então amanhã o girassol não vai, os girassóis todos vão amanhecer azuis.
Porque você tem um câncer. A sua importância é tanta nesse mundo que, se fosse assim, o universo inteiro teria que cantar a sua glória, né? Então, a cada diagnóstico de câncer, a gente teria que ter uma espécie mudando de cor, porque o universo precisaria reagir, já que isso importa tanto, tendo envolvido Deus, que é a criação máxima, ou a perspectiva máxima que nós entendemos que possa ser a origem ou a explicação do funcionamento do mundo, Sim. do universo. Imagina. Os salmos começam, né? E os salmos vão cantar, evitem os deuses pagãos, evitem, blá, blá, blá. Porque sois, isso aqui está na segunda pessoa do plural, uma conversa com Deus. Sois todo amor e verdade, que fez para si o céu. Os céus são do Senhor. Eu acho que quando esse texto foi escrito, o céu era a amplitude máxima de entendimento do que convinha do universo. Então, hoje eu acredito que não é só mais o céu. Hoje a gente sabe que tem planetas, e os planetas têm satélites, e estrelas, e tudo. A gente só não achou o fim. A gente só não achou o próprio Deus que eles acham que existem, né? Que existe, é carrancudo, barbudo, senta numa cadeira branca e joga raios em quem odeia e presta favor a quem o solicita com gratidões. Mas olha quão longe vai, o quanto acha. Sim. E a gente tem muita coisa para explorar nesse âmbito de o nosso novo céu, esse novo céu interpretativo, que é a multidão das coisas por se aprender e por se informar a respeito. De modo que quanto mais a gente olha para o céu, eu acredito que mais a gente se aproxima daquilo que é verdadeiro. Porque o céu é de verdade, pelo menos nessa existência. Senão, não haveria oxigênio na Terra. Ou não haveria as condições de vida nesse planeta. Então, se alguma coisa deve ser verdade, pelo menos o céu deve ser verdade. Porque todos veem o céu está lá. O nosso céu hoje está bem poluído, eu acho. O céu atual, ele está muito mais poluído do que o céu físico, esse céu metafórico que a gente trouxe. Porque as pessoas, de novo, imaginam que Deus seja uma nuvem, um fruto, um toque na existência, um privilégio. Todos querem ser privilegiados por terem um Deus. E agora que eu tenho um Deus, eu tenho um privilégio. Eu acho que o texto diz: o que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Homens. Antes disso, não chovia na terra. Antes disso, ninguém era feliz. E para finalizar, o Evangelho traz João 14, falando sobre... A principal questão desse texto é a pergunta de Judas, né? Jesus começa dizendo: aquele que acolhe os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Daria para fazer uma homilia sobre isso, no sentido de que não é apenas acolher uma vez, ou escolher, na verdade. Não é apenas isso, não é uma questão de achar uma verdade que vai ser a única verdade interpretativa da sua existência. Porque você precisa observar os meus mandamentos, é ficar de olho, é se analisar, é de novo passar por aquele processo de Paulo, de se ver, de ver Jesus, irmão. E aí Judas pergunta: mas como que eu posso explicar que tu te manifestarás a nós e não ao mundo? Não tinham entendido nada, né? E esse que nem é o Judas que matou Jesus lá, o suicida, né? Não é o denunciante. Não entendeu nada. Como que a gente vai explicar que você vai vir só para nós e não vai vir para o mundo? Isso cabe muita questão, muita discussão, mas uma pergunta que me deixa inquieto seria: o que é nós? O
que sou eu, o que somos nós e o que é o mundo. Você falou muito sobre a externalidade das coisas, sobre como as coisas externas reagem fora mesmo de mim. Mas esse mesmo mecanismo criador dessa natureza que reage, ela também foi parte da minha criação. Então, de um modo ou de outro, eu vou reagir, porque eu sou uma criatura dotada de um processo de reação. E Jesus não responde a pergunta. Ele continua dizendo: o que me ama, não responde diretamente, né? Faremos dessa maneira. Você grita lá umas palavras estranhas e é dessa maneira. Você faz essa oração, é dessa maneira. Você reza 70 vezes 7, é dessa maneira. E não explica o porquê, né? E Jesus simplesmente continua dizendo: o que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a Ele. É de novo aquela questão do individual. De modo que não tem como, não há nenhuma maneira de tentar entender o Evangelho de Cristo, desse Cristo da Bíblia historicamente analisada, sem que a gente entenda que realmente nós somos um filtro. Um filtro por onde há uma conexão entre o céu e a terra. Eu sou essa conexão. Naturalmente eu sou essa conexão, não devia ser tão difícil de entender. Porque se eu sou o mais inteligente dos animais e posso manipular os elementos da natureza do jeito que eu manipulo, então eu estou sendo um agente entre essa inteligência que me é dada e a Terra. Mas Jesus está falando do subjetivo, né? Ele está falando da busca pela verdade, da videira verdadeira. E o que me ama, e quem me ama é quem observa os meus mandamentos, será amado do meu Pai. Isso significa que meu Pai o amará. Agora, meu Pai seria a ideia de Deus. Até agora a gente não consegue definir o que é Deus. Deus é a vida, como diz Gal. Deus é a vida. Eu acho que Deus não pode ser a vida porque estaria sendo limitado. Deus é a vida e a morte. Deus é o conhecido e o desconhecido. Deus é e simplesmente é, como falou a Moisés. Agora, essa coisa que simplesmente é no universo e causa todas as coisas do universo e causa que os girassóis sejam sempre amarelos e se mudem, né, se movam no decorrer do dia. Essa força que move o girassol, que faz crescer a frutinha, a uva na videira, que faz crescer o abacaxi no pé de abacaxi, a banana na bananeira, o mamão no pé de mamão. Coisas tão objetivas, coisas tão alcançáveis e palpáveis e notáveis nas suas várias diferenças entre a cor do mamão e a cor da maçã, mas são frutos produzidos por essa conexão entre a vida que existe e o que existe dentro da vida. Agora, Jesus está pedindo que o meu subjetivo, a minha alma, dê também esse fruto, ela também testifique dessa mesma maneira. Que também, naturalmente, como o sol faz girar os girassóis e como dar água, plantar uma videira, dar água suficiente, luz do sol, ela vai te dar um cacho de fruta. É com essa mesma verdade que Jesus está dizendo: eu o amarei e manifestarei a ele através dele, assim como uma mão se manifesta, assim como uma maçã se manifesta. Só que dessa vez é por dentro. É naquele lugar que ninguém vê. Aquele lugar da sua alma que é só possível de você conhecer. Eu acho que isso explica aquela pedrinha branca do Apocalipse com o nome que só você saberá e ninguém mais conhecerá, porque
Talvez ali esteja escrita a sua verdade é sua e ninguém vai conseguir entendê-la por completo. E é uma pedrinha. E é uma pedrinha que existe dentro da gente. Biologicamente falando, eu tenho várias no rim. Não sei se vai contar alguma coisa, são meio amarelas as minhas. Você não sabe se o apocalipse vem ou não, né? Ah, o apocalipse. É bom estar atento e forte ao apocalipse. E Jesus prossegue dizendo: quem ama, guarda a minha palavra. E o meu Pai o amará. O meu Pai, o Deus que não conheço, o Deus mistério, o Deus que sustenta o universo com todos os seus planetas, o Deus que faz a lágrima do olho ser tão necessária para a lubrificação da própria visão, para que eu possa conseguir comunicar verdades através do meu olhar, simplesmente. Esse Deus, esse todo, virá e fará morada nele. De novo, é dentro. É dentro de você uma moradinha de Deus. Agora, se Deus mora dentro de você, você tem 2 vezes agora a responsabilidade, pelo menos duplicada, de fazer frutos. Tanto frutos materiais, como os cachorrinhos fazem, como as bananeiras fazem, como as aranhas fazem, frutos, agora mais frutos internos, frutos da ponderação, do raciocínio, do se ver no lugar do outro, do procurar ao máximo encontrar a verdade, aquela verdade insuportável que nos cega, como cegou Paulo. E por final Jesus diz que não intimide o vosso coração, não tenha medo. Para que intimidar o vosso coração? Eu vos mandarei o Paráclito. Eu vos mandarei o que a gente pode traduzir como o Espírito defensor. Eu gosto muito dessa tradução. Porque o Consolador, ai, minhas mágoas, meu Deus, preciso ser consolado. Parece que o Espírito Santo é um distribuidor de lencinhos, né? Passa o olhinho aqui, meu filho, aquele que bate no ombrinho. Não é esse o Espírito Santo, aquele que move, faz arrepiar. Ixi, dá um fogo por dentro. Não, isso tudo são emoções suas, humanas e biológicas, que talvez nem alcançaram a dimensão do que Jesus está propondo aqui. De que seja a morada de um Deus, sem se tornar ídolo. Essa é a grande questão. Tornar-se morada de um Deus que faz o intermédio entre o não sei e o eu sei, o conheço e o não conheço, que pede que você frutifique, sem que você vire um ídolo, sem que você preste tanta atenção nas suas dores, nos seus sofrimentos, nos seus afazeres, porque isso realmente todo mundo tem, isso realmente todo mundo vai reclamar, isso pesa na existência de todo mundo desde o Jardim do Éden. Então, eu acho que o conselho daqui é: chega de mimimi, não amemos da boca para fora, como na leitura passada, mas saiamos nus com a nossa verdade, como Paulo e Barnabé, gritando aos homens: o que vocês estão fazendo? Quis haec fecis, em latim. O que vocês estão fazendo? Vocês não estão olhando direito. Vocês não estão nem vendo direito. O olho de vocês não está como o olho do paralítico cego, a quem a cura ou o milagre foi dado. E tomara que o paralítico cego não tome a cura como medida de Deus. Porque Deus não é aquele que cura, mas Ele também é aquele que mata. De modo que, de fato, o próximo salmo vai dizer: as suas obras te glorificarão. Seus frutos te glorificarão. Isso para Deus. Todo o cantar da natureza, todo o rugir dos oceanos, todo o latido de qualquer cão abandonado,
ou gato abandonado, ou uma criança, um ser abandonado, ou até mesmo o nosso abandono, né? O now. Isso Agora. tudo louva a Deus. Então, quando você está dizendo, eu não aguento mais a vida que eu levo, eu penso que você está louvando a Deus. De um jeito ou de outro, você continua louvando a Deus. Talvez você esteja fazendo isso para dar oportunidades a outras pessoas que não estão se lamuriando tanto, por exemplo. Isso já isso já é uma ótima contribuição. Isso é uma ótima contribuição. Deus está feliz com isso. Então é um convite a chega de me achar que sou a pessoa que mais sofre no universo e que sou digno da atenção de um espírito consolador que usa pomps, como é o nome da? Pampers. Que usa pampers para enxugar os seus olhinhos e uma cama macia para afagar os seus cabelinhos enquanto você se arrepia, sente alguma coisa por dentro. Isso é mais sinal de que você não está olhando com a devida verdade e são manifestações emocionais do seu ser. Você está sem a devida nudez, você não está nu o suficiente. O índio descerá de uma estrela colorida brilhante, de uma estrela que virá numa velocidade estonteante e pousará no coração do hemisfério sul da América num claro instante. Depois de exterminada a última nação indígena e o espírito dos pássaros, das fontes de água linda, mais avançado que a mais avançada das mais avançadas das tecnologias. Virá impávido que nem Muhammad Ali, virá eu vi apaixonadamente como Peri, virá eu vi tranquilo e infalível como Bruce Lee, virá eu vi o axé do afoxé, filhos de Gandhi, virá um índio preservado em pleno corpo físico, em todo sólido, todo gás e todo líquido, em átomos, palavras, alma, cor, em gesto, em cheiro, em sombra, em luz, em som magnífico. Num ponto aqui distante entre o Atlântico e o Pacífico,